Muito tem acontecido e não tenho tempo para falar sobre tudo num vídeo, e por isso tenho atualizado a secção de comunidade regularmente, pois é muito mais fácil e consome menos tempo. Portanto, por favor, verifiquem a secção de comunidade deste canal para atualizações regulares. Ainda assim, gostaria de fazer este vídeo para falar sobre algo que nos afeta a todos na Europa, que é a ascensão do nazismo e fascismo puro na União Europeia. Já falei sobre o facto da maioria dos países da União Europeia apoiarem nazis na Ucrânia. Os países da União Europeia dão armas, dinheiro e munições aos nazis que estavam a cometer um genocídio no oeste da Ucrânia desde 2014. Também falei sobre os aplausos e ovações que os nazis ucranianos receberam no Parlamento canadiano e outros sítios nos Estados Unidos e na Europa. Nazis e o nazismo estão a ser glorificados nos Estados Unidos e na Europa com muito pouca oposição. Mas não acaba aqui. Há umas semanas atrás, o primeiro-ministro da Eslováquia sofreu uma tentativa de assassinato. Um homem disparou contra Robert Fico 3 ou 4 vezes. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, era contra o fornecimento de armas para a Ucrânia, porque fornecê-las à Ucrânia significa prolongar a guerra e não pará-la. Depois de interrogado, o homem que disparou contra Robert Fico revelou que a razão principal para cometer o crime foi precisamente devido à política de Fico de não fornecer mais armas à Ucrânia. De facto, este homem foi visto em protestos a gritar o slogan nazi ucraniano Slava Ucraina. Podemos facilmente concluir que este homem é um nazi ou um apoiante de nazis, que é a mesma coisa. Porque Robert Fico era contra o fornecimento de armas à Ucrânia, ele foi criticado pela União Europeia com propaganda constante contra ele e depois um nazi tentou matá-lo. Isto não é uma coincidência, isto é feito de propósito pela União Europeia. E isto fica ainda mais claro quando vemos o que se passa na Geórgia. Durante muitos anos, os Estados Unidos e a União Europeia têm tentado transformar a Geórgia em mais uma proxy contra a Rússia. E isso já aconteceu mais ou menos em 2008, quando a Geórgia atacou a província de Ossétia do Sul e a Rússia interviu para a proteger da Geórgia. O conflito entre a Rússia e a Geórgia durou apenas 5 dias. As forças russas rapidamente tomaram controle da situação e chegaram bem perto da capital da Geórgia, e foi aí que um acordo foi conseguido entre as duas partes para parar o conflito. Mais uma vez, tal como aconteceu com a Ucrânia, a Geórgia e o seu governo pró-ocidente da altura foi empurrada a provocar a Rússia e a forçá-la a intervir militarmente. Hoje, o governo na Geórgia é bem diferente e está a tentar passar uma lei que irá fazer com que o financiamento e interferências externas na Geórgia sejam do conhecimento público. É de facto uma lei de agentes externos que garante que qualquer financiamento externo passe a ser conhecido. E porquê é isto importante? Porque tanto os Estados Unidos como a União Europeia financiam várias empresas e ONGs para essencialmente provocarem caos e desordem em países como a Geórgia se não fizerem o que os Estados Unidos e a União Europeia quiserem. Os Estados Unidos, por exemplo, usam a NED, National Endowment for Democracy, para financiar empresas e ONG para criarem protestos e atos terroristas em outros países. Na Europa, isto é feito maioritariamente pela Fundação Open Society de George Soros. Os Estados Unidos e a União Europeia interferem diretamente nos assuntos de outros países através destas organizações e fundações. Mas porque tudo isto é feito nos bastidores, a maioria das pessoas não sabe de nada disto. Com esta lei na Geórgia, qualquer interferência e financiamento externo serão conhecidos e todos podem saber quem está a criar caos na Geórgia. E a União Europeia está muito insatisfeita com esta lei. A União Europeia quer poder continuar a interferir nos assuntos da Geórgia sem problemas. Até organizaram e financiaram protestos na Geórgia através das organizações que já mencionei para criar caos e desordem naquele país e impedir que esta lei fosse aprovada no Parlamento. Políticos de outros países europeus, como a Lituânia, até fizeram parte desses protestos contra a lei dos agentes externos na Geórgia, num exemplo claríssimo de interferência externa. Mas recentemente tivemos o mais claro dos exemplos de interferência externa e fascismo. O primeiro-ministro da Geórgia recentemente teve uma reunião com membros da Comissão Europeia e um dos membros da Comissão Europeia abertamente ameaçou o primeiro-ministro da Geórgia ao afirmar que se a lei dos agentes externos fosse aprovada, uma tentativa de assassinato, tal como a que aconteceu contra o primeiro-ministro Robert Fico, poderia acontecer na Geórgia. O membro da Comissão Europeia que fez esta ameaça foi Olivier Varhelyi. Claro que ele nega que fez alguma ameaça, mas é bastante óbvio que foi exatamente isso que ele fez, pois a União Europeia é publicamente contra esta lei na Geórgia. E tal como com todos os fascistas, ou fazem o que eles querem, ou serão ameaçados, ou tentarão matá-los. Os Estados Unidos e a União Europeia abertamente glorificam e apoiam nazis, e os nazis estão agora encorajados por este apoio ao ponto de já tentarem assassinar quem discorda deles.
Não há tentativas de assassinato aos apoiantes dos nazis, como Ursula von der Leyen, ou Boris Johnson, ou Emmanuel Macron, entre muitos outros. As tentativas de assassinato só acontecem aos que querem que a guerra na Ucrânia acabe ou que são manifestamente contra os nazis. Mas há mais. Apesar de ser contra a lei dos agentes externos na Geórgia, a União Europeia e Ursula von der Leyen em particular querem criar uma lei de agentes externos nos países da União Europeia. The threat of disinformation and foreign interference is more serious than ever. The aim of all this is to divide our societies from within. The enemies of our democracies are manipulating information to sow division. So we must step up our action with a European Democracy Shield. Ambitious European project that focuses on the biggest threats from foreign interference and manipulation. This new structure will track down information manipulation and coordinate with national agencies. The Shield will detect foreign interference, remove content with a stronger approach to AI deepfakes, and finally pre-bunk and build resilience. Ou seja, nenhum agente externo pode interferir nos países da União Europeia, mas os países da União Europeia podem interferir em países que não fazem parte da União Europeia. Por outras palavras, isto é fascismo puro na Europa. Estamos a viver em tempos muito perigosos, quando nazis tomaram o poder por toda a Europa e estão agora a implementar as políticas mais fascistas que alguma vez foram vistas. Muitas pessoas dizem que se os nazis alemães tivessem ganho a guerra em 1945, a Europa seria bem diferente hoje em dia. Eu digo que os nazis alemães podem ter perdido a guerra, mas não foram derrotados e estão agora a implementar o que queriam fazer caso tivessem ganho essa guerra. E não nos podemos esquecer mais uma vez que todos os anos nas Nações Unidas a Rússia tenta aprovar uma resolução contra a glorificação dos nazis e do nazismo. Tenho a certeza que conseguem adivinhar quem nunca vota a favor desta resolução: os Estados Unidos, a Ucrânia e a maioria dos países europeus. Isto não é uma coincidência, isto acontece porque o nazismo está bem vivo nos Estados Unidos, na Ucrânia e na maioria dos países europeus e está a chegar a níveis preocupantes. Se fazem parte do grupo que apoia a Ucrânia, que apoia a União Europeia, vocês fazem parte do problema. Estão a apoiar nazis, a sua glorificação e a dar-lhes cada vez mais poder para implementarem ainda mais políticas fascistas como as que já estão a ser implementadas agora. E se sabem o mínimo que seja de história, então deverão compreender como tudo isto é muito perigoso. Espero que tenham gostado e até à próxima.